Olá, esse é o módulo Cozinha Extraordinária, um módulo diferente e muito rápido, justamente porque eu escolhi uma coletânea de receitas que são rápidas, que são fáceis e rápidas de demonstrar e também de preparar em casa. As receitas elaboradas são muito interessantes para ocasiões especiais, mas as receitas simples, rápidas, práticas e saborosas são aquelas que vão fazer parte do seu dia a dia, são aquelas que você vai somar ao seu estilo de vida. Eu espero que você goste e, mais do que isso, que experimente com essas receitas. Um dos principais desafios que a pessoa encontra quando migra o seu estilo de vida de uma dieta comum, com muitos carboidratos, com pão várias vezes ao dia, é justamente o pão. É deixar de comer esse alimento que foi até santificado em orações do passado. Por esse motivo eu separei duas receitas de pão, as duas muito fáceis, muito rápidas de serem preparadas, feitas a partir de sementes proteicas e oleaginosas. O primeiro deles usa castanha de caju. Pode ser crua, pode ser torrada, tanto faz, o pão vai ser assado de qualquer maneira. E sementes de linhaça, pode ser marrom, pode ser dourada. Essa é a base, vou transformar isso numa farinha com a ajuda do liquidificador. Farinha de oleaginosas, rica em fibras. Baixo carboidrato, eu vou acrescentar ainda sementes de girassol, isso é opcional. Deixei de molho na água por 4 horas e lavei bem, isso vai dar um volume e uma textura à receita. Temperos diversos, sal. Poderia usar nesse momento erva, cebola em pó, fica muito bom aqui também. Aí eu tenho uma colher de sobremesa de psyllium, que é uma casca de uma semente asiática, que dá muito volume e maciez ao pão que não tem glúten. Bicarbonato de sódio, que é um sal mineral, um composto mineral natural. Um pouquinho de vinagre de maçã para ativar uma reação química natural. Vou fazer o pão crescer. E finalmente, 4 claras de ovos orgânicos. É até possível fazer essa receita sem ovos, não fica tão boa. É possível fazer com os ovos inteiros, mas aí o sabor fica muito intenso das gemas. Eu gosto assim, desse jeito que eu estou mostrando, mas existem variações. Uma coisa que fica muito boa na massa também é queijo ralado, queijo parmesão. Um sabor especial. Dificilmente você vai encontrar uma receita mais fácil que essa. Só misturar tudo, esperar as farinhas absorverem um pouco da umidade da clara. A massa fica assim. Despeja numa forma untada. Se você só tiver uma forma de alumínio, você usa papel manteiga para criar uma barreira natural, que o pão não corra o risco de absorver o alumínio da sua assadeira. Pode dar uma batidinha. Vou levar ele para o forno por 30 minutos, forno médio, e ele fica pronto. Depois de frio e desenformado, o pão fica assim. Fofo, volumoso, macio, não é um bloco duro. Você pode torrá-lo numa torradeira, numa misteira, fazer ele recheado, do jeito que você preferir. Tá aqui uma alternativa muito rápida e prática de você não deixar de comer o pão, mesmo com uma dieta de baixo teor de carboidratos e sem glúten. A segunda receita consegue ser mais fácil do que a primeira. Essa é um pão proteico feito no grill, poucos ingredientes. O primeiro deles, grão de bico, o mais proteico de todos os feijões, muito saboroso também. Você primeiro deixa o grão de molho por alguns dias, não leva esforço algum, só um pouco de tempo. Depois você cozinha normalmente. Ele fica mais leve e digestivo quando você deixa ele de molho. Eu vou transformar isso numa pasta.
Vai o grão e um pouquinho de água também. Você pode fazer isso no liquidificador, mas como é pequena quantidade só para demonstração, estou fazendo um pouquinho. Vou usar o meu pequeno processador de alimentos. Fácil e rápido. Creme de grão de bico. Eu vou acrescentar farinha de linhaça, poderia ser farinha de chia também, funciona igual. Sal como tempero, a gosto. Agora você poderia usar ervas, especiarias e afins. Um fio de azeite para sabor e um pouquinho de proteína em pó. Eu acho que uma que fica muito bem aqui é a proteína vegetal de arroz com ervilha. Misturar os demais ingredientes. O acréscimo da proteína na massa é completamente opcional. Se você não tiver à mão, você pode simplesmente aumentar um pouco a quantidade da linhaça moída. Depois de pronta, você pode deixar a massa esfriar um pouco, se você quiser, e guardar ela na geladeira por até 6 dias. Ela conserva muito bem no frio. Ou congelada por até 6 meses. Muito mais nutritivo do que qualquer tapioca. Bom, separe a quantidade que você quer. Coloca direto no grill. E ele vai fazer o trabalho de assar para você. Depois de alguns minutos, está pronto o seu pão. Enquanto o pão está tostando, eu vou preparar um complemento para ele, que é também muito simples, como tudo que eu acho que costuma fazer parte do dia a dia das pessoas. Abacate maduro. Okay. Fique atento, não deixe nada de cinza ir para a sua receita. O cinza amarga. Sumo de meio limão, ou apenas algumas gotas, isso é a gosto. Sal. Um pouquinho de azeite. Então, com uma cobertura de gorduras boas para o meu pão proteico. E aqui alguns ovos de codorna, já sem a casca. Um alimento muito nutritivo. Para quem não sabe, a proteína do ovo de codorna é muito leve, muito fácil de ser digerida. Pessoas que têm intolerância ao ovo costumam reagir muito bem ao ovo de codorna. Esse pão demora, em média, entre 5 a 10 minutos para ficar pronto, com uma crosta crocante por fora. Aparentemente está muito bom. Ele adquire um formato próprio, né? Como ele é esmagado pela chapa, ele fica no formato que ele decidir manifestar. Eu gosto desse tipo de apresentação rústica do alimento. Um pouquinho de abacate, com limão e sal, ovos, orégano fresco para decoração e sabor. E está pronto, uma excelente opção de café da manhã, para quem gosta de comer pela manhã. Uma refeição completa, nutritiva e cheia de sabor. Os laticínios vegetais extraídos de castanhas e sementes são fantásticos tanto para a nutrição quanto para a gastronomia. Aqui eu escolhi preparar duas opções que eu gosto bastante. A primeira delas é feita com a castanha de coco, a mais nobre dentre todas as castanhas, rica em um óleo muito energético e que ainda é antibactéria. Ele mata as bactérias negativas do organismo, fungos, por exemplo. É muito fácil preparar, a minha sugestão é que você compre o coco já fora da casca, você pede no seu hortifruti, no seu supermercado, e a pessoa já faz o trabalho de tirar da casca, caso contrário você vai ter muito trabalho. E aí você corta ele em pedaços pequenos.
para facilitar o trabalho do liquidificador. É claro que se for um super liquidificador, você nem precisa se dar o trabalho. Coloca no copo do liquidificador. Bom, próximo passo, acrescentar água pura. Se você tiver um liquidificador que não seja muito forte, muito potente, capaz de extrair da fibra a maior quantidade de leite, aí você vai precisar de água morna. Caso contrário, basta água a temperatura ambiente. Porque a água morna, ela abre mais a fibra e faz com que a castanha, ou a semente, ou a fibra do coco libere mais do seu leite. Quantidade depende. Se você quiser um leite mais grosso, você coloca menos água. Se você quiser um leite mais fino, mais água, você que escolhe. Em geral, aproximadamente 2 dedos acima do volume de castanhas é a medida que eu aprecio. Pronto. Aproveitando a ocasião, essa é a minha sugestão de liquidificador. Eu sempre sugiro que você invista num bom liquidificador, porque ele é provavelmente a mais importante peça da cozinha. E esse é um Blendtec, ele tem alta potência, é um liquidificador profissional, ele tem 3 cavalos de potência. E você compra nos Estados Unidos, também no Brasil, mais barato nos Estados Unidos. Tá? Depois de liquidificado, você precisa coar isso. Minha recomendação é que você use uma peneira apropriada, ou um chinois, que é esse aqui, que tem um formato de cone e facilita a drenagem de líquidos. Mas qualquer peneira funciona bem para isso. Preparar o seu leite em casa é mais econômico, é mais fresco, você não precisa de conservantes, espessantes e outras coisas que diluem a qualidade nutricional do produto. É mais puro também, não tem nenhum tipo de substância que vai causar dificuldade para o seu corpo. E é mais saboroso, os aromas são mais frescos, você tem algo melhor em todos os aspectos. E esse é todo o trabalho que você tem. Tá pronto. Leite de coco fresco, maravilhoso. Serve para várias coisas, inclusive para ser despejado em um pote, levado ao freezer, para que haja uma separação da água que eu usei para bater e o creme do coco, para fazer o que a gente chama de creme de coco fresco, que é um perfeito substituto para o creme de leite da vaca. Eu já preparei um com antecedência, coloquei no freezer. Em aproximadamente 1 hora, acontece essa solidificação do creme onde está o óleo. Ele sobe, se separa e fica em cima, no topo. Você vem e recolhe, como se estivesse tirando um sorvete e guarda essa parte separada. Você tem creme de coco, que você pode usar em pratos doces ou salgados, uma receita extremamente versátil e muito saborosa. Se você quiser ele já pronto, a Pura Vida oferece ele em pó, liofilizado, pronto para misturar com água ou ser usado na sua receita de preferência. Por mais cremoso e energético que seja o leite de coco, ele não é muito proteico, ele não tem proteínas na verdade. E quando a gente pensa em substituir o leite da vaca, a gente precisa de algo que tenha gordura e proteína. Uma boa opção para crianças ou para adultos é o leite feito a partir da semente mais proteica dentre todas, que é a semente de abóbora. Rica em zinco, ômega 3 e diversas outras substâncias importantes, a semente de abóbora merece estar mais presente na nossa dieta diária. Muito fácil, você deixa ela de molho por aproximadamente 4 horas, é o suficiente para a água penetrar dentro da semente e estimular a semente a soltar os seus inibidores enzimáticos, as substâncias que deixam a digestão pesada e que impedem o corpo de assimilar todo o nutriente que o alimento está oferecendo. Então essa água escura que está junto da semente, ela deve ser descartada e a semente deve ser bem lavada. Vou começar fazendo justamente isso.
Esse é o jeito certo de trabalhar com sementes e mesmo castanhas em geral para fazer leites, cremes e outras utilidades. Tá? Então lava bem, deixa ela bem livre, né? Mais fácil, mais leve do corpo assimilar. E você poderia usar amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmias, várias outras. Tá? Mas em termos de proteína, a semente de abóbora é imbatível. Novamente, mesmo procedimento. Coloco no liquidificador. Preenche com água pura. E liquidifica bem para que a semente se abra e solte o seu leite na água. Pronto, agora é só coar. Embora que, no caso do leite de sementes, no caso do leite de amêndoas, você não precise coar. São fibras mais suaves. A fibra do coco é uma fibra mais áspera, mas eu vou coar para criar a textura que se espera de um leite, uma textura macia. Um leite bem cremoso, sabor bem gostoso. Casa bem com frutas, com chocolate, várias combinações. As crianças aceitam muito bem esse tipo de leite em geral. Muito bem, essa polpa que sobra, você pode temperá-la com azeite, ervas, sal e outras coisas para fazer uma espécie de pasta. Ela é muito proteica também. A proteína não está só no leite, está também na polpa, na fibra, no bagaço. Isso se aplica também às polpas das amêndoas e de todas essas outras castanhas mais macias. A polpa do coco, a fibra do coco, já funciona bem em pães, bolos e outros tipos de acréscimo. Muito bem. Leite de semente de abóbora. Uma das opções mais nutritivas de leite vegetal da natureza. E todos esses leites você pode despejar em formas, congelar por um período entre 4 a 6 meses e usar nas suas receitas diversas. Não se deve fervê-los porque eles têm um tipo de óleo mais delicado, não tolera muito bem o calor, mas que resiste muito bem no frio. A minha maneira preferida de usar esses leites é criando as chamadas refeições líquidas ou, se você preferir, superfood shakes. Uma forma de você dar nutrição completa para o seu corpo num só copo. Então, vou usar esse leite saboroso, cremoso e proteico. Já é rico em vários micronutrientes. Vou acrescentar um pouco de fibra. Lembrando que a nossa tendência de homem civilizado é comer menos fibra do que a gente precisa. Tudo é muito macio, tudo é refinado, então vale a pena estar atento à necessidade de acrescentar fibras. Aqui a linhaça, uma excelente fonte de fibra, que ainda acrescenta mais proteína, essa matéria-prima de síntese tão importante, e ômega 3 vegetal, também é importante. Junto disso, se você quiser que tenha ainda mais proteína, você pode usar um extrato proteico. Esse é um dos meus favoritos, ele é uma combinação de arroz com ervilha, possivelmente o mais biodisponível e completo do reino vegetal. Agora eu tenho uma bebida de altíssimo teor proteico, suficiente para suprir uma refeição. Só que não é só proteína, eu preciso também acrescentar energia e, conforme já temos visto no curso, possivelmente a melhor forma de dar energia para o corpo é através de gordura. Nós já temos aqui a gordura natural do óleo da semente de abóbora. Eu vou acrescentar um pouquinho de lótus, poderia ser óleo de coco também, para dar uma energia mais estável, durável e de fácil acesso. Para uma pessoa, uma colher de sopa costuma ser o suficiente. Se você exagera muito no lótus, por ser muito energético, muito potente, ele pode soltar o seu intestino. Se você não usa lótus o suficiente, pode ser que você fique com fome ou que você não se sinta plenamente energizado, desperto. Então, aqui está a base, proteína e gordura. Posso fazer alguns acréscimos. Uma pitada de sal, para equilíbrio de sabor e para dar para o corpo o sódio que ele necessita. Posso adoçar ou não. Vou usar um pouco de xilitol, aquele açúcar
que o corpo não metaboliza e que ajuda a prevenir cáries. Muito bom. Se você tem o intestino muito preso, ele também ajuda a soltar um pouco. Você não deve exagerar no uso do xilitol, porque senão ele solta demais seu intestino também. E você pode também usar a stévia com um extrato de baunilha. São opções de adoçantes não glicêmicos. Poucas gotas. A stévia é muito concentrada. 3 gotinhas para essa quantidade. Tá aqui a base: proteína, gordura, nutrientes e o sabor básico da combinação do doce com o salgado, que fica bom em tudo. Vou colocar um pouco de gelo, porque o leite não estava gelado. Vou colocar um pouco de água, porque o leite está bem concentrado. E vou colocar algum sabor. Poderia ser chocolate, cacau em pó, poderia ser frutas vermelhas, mas eu vou colocar uma fruta brasileira, que é o maracujá. Ok. Confesso que é uma das minhas frutas preferidas. Extremamente saboroso. Rica em fitonutrientes, antioxidantes específicos. Rica em acidez, que não só aromatiza a receita, mas que também estimula o fígado a soltar a bile e a digerir toda a gordura que está aqui. Então, sempre que você for consumir uma refeição rica em gorduras, vale a pena pensar em acrescentar algum tipo de acidez, seja o limão, seja o vinagre, seja o maracujá. E não tem nenhum tipo de problema em você consumir a semente de maracujá. Isso é uma dúvida muito comum, tá? Embora haja, sim, uma pequena quantidade de substância tóxica dentro da semente, os estudos comprovam que para que você se intoxique com semente de maracujá, você precisaria consumir o equivalente a mais ou menos 2 litros de volume de semente num dia, algo que é simplesmente inviável. Muito bem. Liquidificar e servir. Pronto. Tá aqui. Num único copo, uma nutrição completa, com tudo que meu corpo precisa. Muito saborosa. Muita gente, quando bebe água do coco, acaba dispensando o que ele tem de melhor, que é a polpa do coco verde. Justamente essa fonte de gorduras benéficas, fibra e vários outros nutrientes. Essa polpa, além de extremamente saborosa quando comida de colher, é um ingrediente muito versátil para diversas receitas. E você pode tirá-las e você vai guardando isso dentro de um saco, congelando, porque ela dura alguns meses congelada, e quando você tiver uma quantidade razoável de polpa, você pode transformar num creme ou até mesmo num iogurte, que é isso que eu vou fazer agora. É muito fácil, muito simples. De novo, com a ajuda de um liquidificador, você despeja a polpa, completa com água ou água de coco, você escolhe. O suficiente para transformar num creme, senão vai virar um leite. Aqui eu quero um creme. Muito bem. Olha só a seda que fica. Coisa linda. Creme de coco, delicioso para pratos doces e salgados. O que eu vou fazer? Abrir um sachê de lactobacilos. Cada sachê de lactobacilos tem um blend específico que vai causar um tipo de benefício específico. Então você pode escolher o seu lactobacilo de acordo com o efeito que você quer causar na sua saúde. Ou você pode escolher o seu lactobacilo de acordo com o sabor que você quer criar na sua receita, porque diferentes cepas causam diferentes sabores. Esse é um que eu particularmente aprecio para sabor. Liquidifico um pouco mais para misturar o lactobacilo.
praticamente pronto. Se você quiser assim, dentro dessa simplicidade, tudo que você tem que fazer é despejar num potinho, aguardar cerca de 20 horas para que os lactobacilos se multipliquem nesse meio, criando um iogurte probiótico a partir do coco, sem leite. E ele está pronto. Você depois leva para a geladeira, ele fica um pouco mais gelado, mais apreciável para o paladar. Pode usar como base para molho de salada, pode usar em várias receitas. Mas, se você quiser uma textura mais cremosa, tem mais um passo que também é bem simples. Você vai precisar de agar-agar, que é um extrato de uma alga marinha extremamente gelatinoso, com alto poder de gelatinização em tudo que se mistura. Existem dois tipos de agar-agar. Existe o agar-agar bruto, que tem os resíduos de sais minerais da alga e que deixa muito gosto de mar na comida. Não é esse. Tem o agar-agar purificado, que ele é assim branco, não tem nenhum sabor, completamente neutro. Tanto os lactobacilos quanto o agar-agar você encontra em várias farmácias ou lojas de produtos naturais. Muito bem. O agar-agar ele é ativado no calor. Eu preciso de água quente para ativar. Bem pouca água, bem pouco pó. Isso é muito concentrado, muito forte. Vou pegar aproximadamente 1/4 de colher de chá, mais ou menos uma colher de sopa de água quente. Essa já está pronta. Quando o agar se encontra com a água, o processo de gelatinização é ativado e depois, quando ele for resfriado, ele vai criar aquela textura. Isso para mousses, flans, pudins, é muito versátil. Vou despejar isso dentro do iogurte, liquidificar um pouco para ele se espalhar. E aí agora é só despejar esse creme maravilhoso num pote. Tampa esse pote, deixa ele fora da geladeira por um período que varia entre 18 a 24 horas. Quando está muito quente, menos tempo, ele fermenta mais rápido, as bactérias se multiplicam com mais velocidade. E quando está mais frio, demora um pouquinho mais. Mas você sabe que está pronto quando o sabor fica azedo, porque as bactérias acidófilas são amantes de ácido, elas secretam ácido para criar um meio onde elas gostam de habitar. Por isso que o iogurte é azedo e o leite é doce. As bactérias comem o doce presente naquele meio, naquele veículo, e secretam ácido. Tá? Depois de um certo tempo, você leva ele para a geladeira e o agar vai endurecer, vai criar uma textura mais cremosa. Nesse ponto, o iogurte está pronto para ser saboreado. Você pode, por exemplo, colocar, olha só isso, que textura maravilhosa. Colocar num potinho. Se você quiser um iogurte mais proteico, você pode misturar um pouco de whey protein, pura proteína, ou algo semelhante. Você pode fazer esse iogurte de leite de amêndoas, de leite de castanha do Pará, de macadâmia, funciona com tudo. Frutas vermelhas, tenho aqui algumas framboesas que eu adoro. Uma das minhas frutas preferidas, linda e saborosa. Tenho aqui as chamadas blackberries ou amoras, não são iguais àquela amora brasileira, a amora miura, mas são muito saborosas também. As frutas silvestres são fontes concentradas de fitonutrientes, muito ricas em antioxidantes, em vitaminas e minerais e de baixa carga glicêmica, um tipo de fruta ideal para a saúde. Finalmente, tenho aqui um pouquinho da nossa granola, que eu particularmente adoro, como todos os dias, como snack mesmo, ou como sobremesa, que são cubos de coco e outras castanhas e sementes tostadas suavemente no óleo de coco e adoçadas com xilitol, tipo de adoçante sem glicemia, que não afeta o açúcar da corrente sanguínea. E aí, se você quiser, é opcional, pode ser que você queira, um pouquinho de mel no topo de tudo. E está pronto mais uma forma criativa e saudável de nutrir o seu corpo. Agora eu vou preparar um creme nutritivo, muito fácil, como tudo, simples e rápido.
A base de sabor dele é a maçã verde, uma fonte concentrada de ácido málico, das substâncias mais poderosas para a saúde do fígado. Corto em cubos. Para essa quantidade, meia maçã é suficiente. Eu não desprezo nem a casca nem as sementes. Ambas são ricas em substâncias benéficas e importantes. Vou usar aqui o leite de coco fresco. Olha como está cremoso. Próximo ingrediente, eu vou usar sementes de chia hidratada, que são parecidas com a linhaça. Mesmo tipo de benefício, que vai enriquecer o creme com vários nutrientes, inclusive a tão importante fibra. Muito bem, eu preciso aqui de uma pitada de sal, equilíbrio de sabor e sódio, importante para a saúde. Posso adoçar com qualquer coisa, dentre os melhores adoçantes glicêmicos para serem usados com moderação, está o mel. O mel é importante que seja cru, não se deve ingerir mel que tenha sido aquecido. Ele se estraga no calor. E muitas vezes, quando você compra o mel, ele foi pasteurizado, para ele não cristalizar. Evite mel pasteurizado. A Ayurveda diz que mel, quando aquecido, se transforma de néctar em veneno. Esse creme pode ser também um veículo excelente para os nutrientes contidos nos alimentos verdes, na salsinha, na couve, ou nos alimentos verdes mais concentrados, como, por exemplo, a clorela, uma fonte de elementos desintoxicantes muito eficiente e portátil, porque às vezes você não tem como comprar algo fresco, orgânico, mas tem como abrir um potinho e colocar aquilo de verde dentro do seu corpo. Uma outra opção são os verdes liofilizados com alta tecnologia, eu já falei bastante sobre isso no curso, queria mostrar uma utilização prática, que é pegar um pouquinho desse pó de sumo verde liofilizado em baixa temperatura para pintar de verde essa receita, para colorir essa receita com nutrição de primeira qualidade. Porque é sempre bom se lembrar que pigmento é nutrição, na natureza é assim que funciona. Poderia acrescentar proteína da minha preferência, poderia acrescentar vários outros elementos, vou deixar assim simples, talvez 2 castanhas do Pará para acrescentar selênio e sabor. Aqui um creme que tem mais nutrientes que um prato cheio de salada. Então minha sugestão é que você despeje esse creme. E aí você pode colocar em várias cumbucas, cobrir com plástico filme e guardar na geladeira. Ele vai ficar firme no frio, como ficaria um mousse. E quando você quiser uma coisa nutritiva, cremosa e rápida, você pode abrir, tirar o plástico, colocar alguns complementos. Mirtilo, castanhas, e por que não uma bela decoração com folhas de hortelã. Tá aqui uma mousse extremamente nutritiva e fácil de fazer. Que tal uma lasanha saborosa, cremosa, com baixo teor de carboidratos e alto teor de nutrientes? Essa é bem fácil de fazer. Primeira coisa, 4 tomates italianos orgânicos. Corta eles inteiros, em 4 ou 8 pedaços, para facilitar o liquidificador. Você não precisa tirar a semente, você pode se quiser. Liquidificador. Azeite de boa qualidade. Sal. A gosto. Um dente de alho. Tiro só essa parte mais dura das pontas. Você pode descascar se quiser, não é necessário. Eu vou, no caso, ver que não é nada difícil. Primeiro eu vou levar só isso para o liquidificador, para esmagar bem o tomate, facilitar o resto. A primeira parte da receita está pronta.
punhado de tomate seco orgânico, que nada mais é do que o próprio tomate integral desidratado. Isso concentra o sabor. E uma cenoura orgânica grande. De volta ao liquidificador. Pronto. Essa é a base do molho vermelho. Super fácil de fazer. A cenoura vai cortar a acidez do tomate e ajudar a criar a textura ideal. Esse molho vermelho pode se transformar numa espécie de bolonhesa vegetal. Eu vou usar essa fonte de proteína muito interessante chamada tempê, que é um aglomerado de feijões fermentados, deixando os feijões mais digestivos, com um teor menor de carboidrato e um teor maior de proteínas livres e fáceis de serem assimiladas. Então vou cortar esse tempê. Normalmente isso é comprado pronto, dessa forma. É difícil fazer em casa, então a gente compra o tempê pronto. Um bom tempê pode ser feito de lentilhas, pode ser feito de soja, pode ser feito de feijão fradinho. Sempre bom conhecer novidades, conhecer outras formas de proteína. Proteína vegetal tão sustentável e muito saborosa também, quando preparada adequadamente. Muito bem. Mais um dente de alho. Esse, diferente do outro, eu não vou tirar a pele. Vou cortar ele inteiro. Refogar numa frigideira de cerâmica antiaderente. Posso refogar no azeite. Existe um mito de que você não pode esquentar o azeite. Isso não é verdade. Ele é uma gordura que resiste ao calor, desde que você não exagere e não submeta o azeite a altíssimas temperaturas. Bem, ferveu o alho no óleo. Vem com o tempê. Se você não tiver tempê, você pode usar lentilhas cozidas e processadas no processador de alimento. Criar um bolonhesa de lentilhas, fica muito legal também. Vou colocar ainda pimenta do reino. Sal. É uma refogada bem rápida, porque o tempero já é cozido, ele é feito com o grão do feijão cozido. Só para saborizar. E para finalizar essa refogada, vou colocar aquele toque que dá um gostinho de restaurante em qualquer prato, que é um pouquinho de vinho branco. O vinho vai evaporar, mas vai saborizar toda a receita. Finalmente, o molho vermelho. Textura maravilhosa. Eu não preciso cozinhar o molho vermelho, porque ele vai ao forno, vai assar junto com a lasanha. Vai ser cozido dentro do forno. Está pronta a parte mais elaborada da receita. Para o segundo preparo, que é um molho branco, feito a partir de couve-flor. Uma maneira de você trazer os benefícios desse vegetal tão densamente nutritivo para a sua dieta, sem que seja simplesmente comer um vegetalzinho passado no vapor com um pouquinho de azeite, que é gostoso também na sua simplicidade, mas aqui é um veículo mais criativo para esses nutrientes. Muito bem. Couve-flor pré-cozida no vapor, picada só para facilitar o trabalho das lâminas do liquidificador. Sal, noz moscada, azeite e um pouquinho de água. Na ausência de um super liquidificador, você vai usar um processador de alimentos. Prontinho, um molho branco cremoso, saboroso. Olha só. Diferente do molho branco convencional, que é basicamente feito a partir de amido de milho transgênico, a famosa maisena, temos aqui uma fonte de nutrientes concentrada.
Molho branco e molho vermelho prontos. Agora eu preciso da massa. Poderia usar macarrão, mas eu saio um pouco da minha proposta do baixo teor de carboidratos. Já que exageramos tanto em tantas formas de carboidrato concentrado no dia a dia, eu gosto de usar esse tipo de oportunidade de culinária para usar vegetais no lugar das massas. Aqui, um vegetal muito versátil, que é a abobrinha. Você pode fazer macarrão de abobrinha, cortando ela em finas fatias e refogando, talharim e várias outras coisas. Pode também fazer massa de lasanha. Para tirar as fatias de massa de lasanha, você vai precisar de um mandolim, que é um fatiador japonês de altura regulável. Você escolhe a espessura das suas fatias. Esse é mais difícil de encontrar, esse é um muito simples, você encontra no centro da cidade, em qualquer loja, por menos de R$10. Vou usar esse para mostrar que nem sempre você precisa ter o melhor para criar uma comida maravilhosa. Então, fatias de abobrinha, massa, molho, tudo pronto. Uma assadeira, você escolhe um dos dois molhos e coloca na base. Vou usar o molho vermelho, tem bastante dele. Você pode pensar, puxa, mas eu não gosto do gosto da abobrinha, eu gosto do gosto da massa, eu gostaria de comer uma massa de verdade. E aí eu vou te dizer, a massa não tem gosto também, a massa é neutra, assim como a abobrinha. A massa recebe o sabor que tem no molho, que tem nos temperos. Então aqui, tanto faz qual o veículo para o sabor contido nos molhos. Molho branco. Folhinhas frescas de manjericão, orégano, tomilho, o que você preferir. Até rúcula fica bom aqui. Se você achar que as suas fatias estão muito finas, você pode pôr 2 camadas. E assim por diante, subsequentemente. Se precisar tirar mais fatias de abobrinha, você tira, até preencher toda a assadeira. Para finalizar, última camada. Molho vermelho, molho branco junto. E se você quiser um gratinado, você pode ralar um queijo bem curado por cima, um queijo canastro, um parmesão, um grana padano, parmigiano reggiano. Vou usar um parmesão comum, de boa qualidade. Eu realmente desrecomendo que você compre queijo já ralado, que você compre ele já ralado, porque em geral ele é feito a partir dessas cascas, essas que sobram. Eles vão tirando a casca, vendem a parte mais nobre e o que sobra eles moem para vender como queijo ralado. Não recomendo. Então a lasanha está pronta, só precisa ser assada no forno médio, aproximadamente 1 hora. E está aqui um exemplo de uma receita maravilhosa, cheia de sabor e também rica em nutrientes, com baixo teor de carboidrato. Talvez o principal segredo para você transformar uma dieta rica em legumes, verduras, de alta densidade nutritiva, em algo que agrada o seu paladar dia após dia, é ser criativo com a variedade e escolha de temperos. Para exemplificar essa variedade, eu vou preparar um prato de culinária tailandesa com temperos típicos. Primeiramente, uma mistura de legumes e verduras. Sempre começo picando os legumes e verduras que eu vou usar naquela receita. Esse é o brócolis ramoso, é meu tipo preferido de brócolis. Acho ele mais saboroso do que o outro. Então, geralmente eu tiro o talo mais fibroso. Não que ele seja ruim, mas eu guardo ele para fazer caldo de legumes, por exemplo. O brócolis é um desses legumes que você não precisa fazer questão de comprar orgânico. Se você puder, é melhor, mas não é um dos legumes que são imprescindíveis. Ele não tem alto índice de resíduo de pesticidas. Eu tenho vagem, um dos legumes mais densamente nutritivos de todos. Tem uma fibra excelente, muita proteína, muita coisa boa. A primeira coisa que eu faço, eu junto um tanto de vagem na mão, todas com um cabinho duro para cima. E aí com um único corte
Eu elimino isso. Depois eu gosto de cortar na diagonal. Uma cenoura orgânica, só um pedaço, para essa quantidade toda. Deve ter observado que eu não descasco as cenouras, não é necessário. Uma boa parte, talvez a maior parte da nutrição está justamente na casca. O que você deve fazer é lavar bem, esfregar com uma esponja para tirar as impurezas e está pronto. E alguns floretes de couve-flor. Uma boa e generosa quantidade de legumes e verduras para começar o meu preparo. Agora eu vou picar também uma cebola pequena. Um dente de alho. E pedaços de gengibre. Na Tailândia utiliza-se galanga, que é um primo do gengibre. Gengibre fica muito semelhante, fica muito agradável também. Escolher uma pimenta da minha preferência, estou escolhendo uma pimenta jalapeño para temperar o meu prato. Particularmente gosto de pimenta, pode ser que você não aprecie, então você não coloca, simples assim. Bom, essa era a parte mais trabalhosa do prato, agora é só refogar as coisas. Uma sugestão, você não precisa colocar esse ingrediente, mas se você quiser transformar isso numa refeição proteica e não só num cozido de legumes, você pode usar algum tipo de feijão previamente demolhado. Aqui eu escolhi trabalhar com talvez o mais leve de todos os feijões, que é o chamado feijão moyashi, ou na Índia se chama de mung dal, que é um feijão verde pequeno, que é o que se usa para fazer aquele broto de feijão que a gente compra pronto. Ele foi deixado de molho de um dia para o outro, numa água com uma solução ácida, e depois ele é muito bem lavado para tirar os antinutrientes que saem da semente. Quando ele está desse jeito, ele cozinha rapidamente, então eu posso refogá-lo com temperos e depois acrescentar os outros ingredientes. Vou refogar no óleo de coco, já que é uma receita tailandesa, o óleo de coco vai muito bom, complementa o sabor. É o óleo que se usa tipicamente na Indonésia, é justamente o óleo de coco. Primeiro começar jogando os refogáveis, cebola, alho, gengibre e pimenta. Vou acrescentar agora o feijão. Poderia usar algum tipo de peixe aqui também, no lugar do feijão. Peixe branco. E algo que vai ter um tempo parecido de cozimento dentro da minha seleção é a vagem. Ela demora um tempo maior de cozimento do que os outros legumes. Então vou separar a vagem, vou colocar junto do feijão. Os outros eu coloco mais no final, são mais rápidos. Vou colocar algumas especiarias, né? Além do sal clássico. Vai um pouco de cúrcuma. Sementes de cominho. Um pouco de capim-limão, ingrediente típico da culinária tailandesa. E aqui tem uma folha de limão, duas na verdade. Folha de limão na comida. Não sei se você já deve ter percebido. Folha de limão é algo extremamente saboroso, vai soltar esse aroma na comida como se fosse um chá.
Na Tailândia utiliza-se a folha de um limão muito específico, chama Kaffir Lime Leaves, mas não é tão fácil encontrar, menos que sejam em lojas especializadas. A nossa versão abrasileirada seriam folhas de limão comum. Um pouquinho de água. Feito isso, tampar, esperar cozinhar alguns minutos, depois eu acrescento os outros vegetais e faço a finalização do prato. Quando você sentir que o feijão e a vagem já estão quase cozidos, você acrescenta os demais legumes. Se você sentir que é o caso, você pode acrescentar um pouco mais de sal. Eu tenho essa coisa quando eu estou cozinhando, eu vou sentindo. É como se o prato falasse, coloca mais sal para mim. Né? Não sei se você tem isso também. É como se a comida conversasse comigo. E agora, o prato vai terminar de cozinhar no leite de coco. Mais uns 2 minutos só, para os legumes suavizarem. Eu não quero que os legumes cozinhem demais, não percam a sua textura. Enquanto isso, eu vou picar algumas castanhas de caju torradas. Que eu acrescento no final da preparação. Muito bem, o prato está pronto. Castanha de caju. Está pronto. E esse é um prato que eu particularmente adoro. Adoro essa combinação de sabores, aromas e texturas. Você pode comê-lo num bowl, como se fosse uma sopa com pedaços grandes, ou você pode servir isso como um curry, acompanhado de arroz. Um típico arroz que se prepara lá é o arroz branco. E você pode fazer aquele arroz que eu chamo de arroz resfriado, que é quando você prepara ele de véspera, deixa ele na geladeira descansando 24 horas. Quando você faz dessa forma, boa parte do amido se transforma em amido resistente, um tipo de amido que o seu corpo não consegue converter em energia, mas é extremamente saudável para o equilíbrio da flora bacteriana. É uma comida saudável, medicinal, extremamente saborosa. Talvez o ponto mais importante de uma nutrição saudável, bem equilibrada e bem estruturada seja a alta ingestão de legumes e verduras de baixo amido. São alimentos densamente nutritivos que têm muitas vitaminas, antioxidantes, minerais, proteína, fibra, baixo carboidrato e muitos nutrientes por poucas calorias. Vou dar um exemplo do típico prato que eu costumo preparar para mim no meu dia a dia, no meu cotidiano, que é, na verdade, o meu, entre aspas, arroz com feijão. Ele é feito com um arco-íris de legumes e verduras, como por exemplo o brócolis, um dos alimentos mais densamente nutritivos de todos. Ele fica pronto, na verdade, mais rápido do que o arroz com feijão clássico, não precisa de panela de pressão. O grande esforço necessário é só picar os legumes, que eu particularmente gosto. Acho que é um dos momentos agradáveis do dia. Pegar uma faca, picar os legumes, sair um pouco da minha mente, sentir textura. Um dos principais segredos é o jeito que você segura na faca. Muitas pessoas seguram na faca assim, e aí você tem um movimento impreciso no corte. O jeito certo, na verdade, você usa os 2 dedos, segura na base da lâmina, e com esses 3 que sobram, você abraça o cabo, firma a ponta da faca na tábua e usa como se fosse uma guilhotina. Muito mais fácil, preciso, requer menos esforço. Faz toda a diferença. Um pouco mais de brócolis. Muitas pessoas, quando comem esses legumes, geralmente preparam um tanto de grãos, uma montanha de arroz, uma montanha de amido e colocam um pouquinho de brócolis no contexto, né? Eu faço o oposto. Quando eu uso grão, quando eu uso arroz, quando eu uso algum amido, eu uso muito mais legumes e verduras, muito mais brócolis do que arroz. Então, brócolis com arroz e não arroz com brócolis, por exemplo. No caso aqui eu não vou usar arroz, não é necessário. Esse prato já fica completo e nutritivo
mesmo sem o arroz. Outra opção de legume muito boa é o aspargo. Riquíssimo em fibras solúveis, um tipo de fibra muito bom para nutrir a flora intestinal. Esse tipo de alimento é possivelmente o melhor alimento para a flora do intestino, para a saúde dos intestinos. Poderia usar espinafre, poderia usar folhas de couve picadas. Se achar que o aspargo está muito caro, está difícil de encontrar, você pode usar o quiabo, ele é equivalente nesse aspecto de criar uma mucilagem saudável para o tubo intestinal. Corta só essa parte mais dura, depois você corta ele bem fino. Rabanete também vai muito bem nesse tipo de preparação. E eu vou acrescentando então diferentes cores, diferentes nutrientes. Sempre bom lembrar que na natureza, pigmento é nutrição. Então, quanto mais cores, mais nutrientes diferentes, mais peças do quebra-cabeça nutritivo seu corpo terá acesso. Esse é um legume de baixo amido, um pouquinho mais de amido, não que atrapalhe um processo de baixo carboidrato, muito pelo contrário, os carboidratos são importantes. Você não quer uma dieta no carb, você quer uma dieta low carb. Tem baixo, mas tem. O segredo é não exagerar. Eu estou sempre mostrando opções low carb porque nós, em geral, exageramos em todo o resto do nosso contexto dietético. Então, minha ideia é apresentar opções. Mas eu não acho que a gente tem que ser carbofóbico para ser saudável. A gente não tem que ter medo dos carboidratos. É uma questão de dosar, moderar, fazer uso do equilíbrio. Com uma colher você tira as sementes, a casca já foi muito bem lavada para tirar impurezas. Eu não vou tirar a casca, uma parte substancial dos nutrientes e mesmo da textura está presente justamente na casca. A dificuldade que as pessoas têm de apreciar esse tipo de alimento tão saudável e tão benéfico é falta de criatividade. Simplesmente passa isso no vapor, coloca um pouquinho de azeite e sal. Outro erro clássico no tipo de preparo desse alimento é cozinhar demais. Ele fica macio excessivamente, meio molengo, perde a textura. Então o segredo é a criatividade e a escolha correta dos temperos. Eu vou picar um pouquinho de alho poró, gosto muito, acho um tempero maravilhoso. Poderia ser cebola ou mesmo alho. Esse aroma que a gente sente nesse tipo de vegetal, que é semelhante ao da cebola, da cebolinha ou do alho, é um mineral importante para a saúde chamado enxofre, que o fígado e a pele necessitam para manifestar a sua plenitude. Então, panela quente. Além do alho poró, eu vou acrescentar um dente de alho. Somente esmagado. Não vou nem tirar a pele, não é necessário. Essa pele tem fitonutrientes, guarda uma parte do sabor e não incomoda na degustação. Então, para que descascar? Um tipo excelente de gordura para cozinhar é a manteiga ghee, porque ela já foi removida das partes que queimam no calor, que é aquela partezinha branca que tem no leite, que tem na manteiga comum. É uma manteiga excelente para cozinhar, melhor do que a manteiga tradicional. Eu gosto muito de cozinhar com manteiga, eu acho que os alimentos ficam com outro sabor. Poderia ser azeite também, se você não gosta de manteiga, poderia ser óleo de coco. Claro que cada óleo dá o seu sabor específico para a preparação. Também gosto de usar ervas, eu tenho aqui um pouco de alecrim, que vai junto do refogado. Estou despejando já em cima dos legumes. Porque eu realmente acredito que culinária do dia a dia tem que ser uma coisa prática. É uma coisa que requer várias panelas, vários preparos, muito tempo, muito esforço. Você não vai fazer. Você vai acabar comprando alguma coisa pronta, encaixotada e ceder ao clamor da praticidade. Claro que a sua saúde paga um preço por isso. Então, se há a possibilidade de cozinhar sem esforço, gastando o mínimo de tempo e com muito sabor, por que não? Quanto mais baixa a temperatura do cozimento, mais você preserva a nutrição do alimento. Demora um pouco mais, mas ele fica mais nutritivo. Quanto mais alta a temperatura, mais você deforma os nutrientes que tem dentro da planta ou do animal, do que quer que você esteja utilizando. Temperatura certa libera os nutrientes, temperatura excessiva destrói os nutrientes. Vou colocar um pouquinho de semente de abóbora para combinar. Estou usando abóbora, vou usar semente de abóbora, uma fonte de proteína
de altíssimo nível. Refogar ela em baixa temperatura. Sal. E aí você despeja todos os legumes. Você pode escolher e ir acrescentando conforme o tempo de cozimento. Então, talvez a abóbora primeiro. Deixa ela absorver um pouco do calor antes de acrescentar os demais. Vinho branco. E vai evaporar, porém saborizar o alimento no processo. E um toque de aceto balsâmico. Um pouquinho a mais de acidez na preparação. Não é essencial, você pode usar água, funciona bem também. Você pode finalizar com limão para dar essa acidez no final. Tem vários caminhos, isso é uma possibilidade, não é uma receita pronta, é uma sugestão. Deixa eu cozinhar um pouquinho, 2 minutos, só para a abóbora suavizar um pouco no calor. Depois eu acrescento os demais legumes. Quando você sentir que a abóbora já está al dente ou quase perto disso, você vem com os demais legumes. Sálvia vai muito bem aqui. Ou ainda tomilho. Tem um pouquinho de tomilho aqui, vou acrescentar na preparação. Podem ser temperos frescos, temperos secos, que você tiver à mão. Outra coisa que vai bem aqui são alguns tomates cerejas, se possível orgânicos. Dá uma cor a mais no preparo. Eles cozinham assim inteiros, no próprio calor. Um pouquinho de água só para criar um vapor. Deixar a coisa terminar de cozinhar, momentos finais, uns 2 minutos também. Quando todos os legumes já estiverem al dente, você pode desligar e finalizar. Eu gosto de aproveitar esse caldinho que sobra no fundo da panela, ou até enriquecer um pouco esse caldinho com um pouquinho mais de limão, para dar um toque a mais de acidez. Eu gosto muito de acidez nas minhas receitas. E aí eu poderia agora finalizar ainda com um toque de azeite, qualquer outro tempero, creme de leite, por que não? É um ingrediente tão saudável quanto a própria manteiga, desde que você não seja intolerante à lactose. Ou leite de coco em pó, meu uso preferido, na verdade, para esse produto maravilhoso. Criar um caldinho cremoso. Tá pronto, esse prato pode ser servido como um complemento para a sua proteína de preferência, um peixe, um feijão, um omelete, ou simplesmente desfrutado assim, como ele é, cheio de sabores, texturas, cores e nutrientes. Eu sou partidário de que as receitas mais simples são justamente aquelas que você vai fazer no dia a dia. Essa é uma receita simples, portátil e deliciosa para você ter na sua geladeira toda vez que você quiser comer um doce que é nutritivo e que é sem açúcar. Ela é super fácil de ser preparada, usa poucos ingredientes. O primeiro deles é isso: coco ralado em flocos finos, sem açúcar e não desengordurado. Uma vez que a gente quer os benefícios do óleo de coco, você não quer um floco de coco desengordurado ou light, isso não é interessante. Eu vou precisar de um processador de alimentos para fazer isso. Tem essa lâmina S, pode fazer com um processador maior, é recomendável. O coco é sem dúvida a mais nobre das castanhas, né? Ele é uma castanha de leve digestão, de alto teor de nutrientes, que tem propriedades fungicidas, antibacterianas. E cada vez mais você vai encontrar alternativas de alimentos feitos com coco. Esse é sem dúvida um dos alimentos mais próprios para a digestão humana. Agora é um trabalho de paciência. Deixa batendo mais ou menos uns 5 minutos.
floco vai aos poucos se quebrando, as fibras vão soltando o óleo e ele vai virando uma pasta. Ele vai se transformando naquilo que a gente chama de manteiga de coco, que é isso. É claro que a maioria das pessoas vai simplesmente comprar isso pronto. Isso já é vendido em supermercado, em loja de produto natural, que é a fibra do coco desidratada, moída numa máquina, até virar uma espécie de um tahine de coco. Isso é feito com outras castanhas também. Essa é a minha favorita, mais saborosa, mais leve, mais nutritiva. E o coco tem uma vantagem, porque as demais manteigas de castanha tendem a se oxidar com uma certa facilidade. Os óleos são mais sensíveis, o óleo do coco é muito estável, muito resistente. Muito bem, manteiga de coco. Você pode fazer isso com outras pastas também, mas eu sinto que essa é a mais apropriada, tanto em termos de sabor, quanto em termos de nutriente. Aproveitar cada pouquinho, muito preciosa. Você poderia acrescentar uns flocos de coco aqui se você quisesse, eu prefiro sem. Vou acrescentar ainda mais ou menos 2 colheres de óleo de coco. E agora o sabor. É uma barra de coco com limão. Você pode usar o nosso limão clássico, limão Tahiti, ou você pode usar o limão siciliano, cada um dá um sabor específico. Ou você pode usar uma combinação de ambos, fica muito gostoso misturar os limões. O único limão que não funciona para esse tipo de preparação é aquele que a gente chama de limão caipira, porque eu vou precisar da raspa do limão e a raspa daquele limão amarga muito. Então teria que ser um desses dois mesmo. Agora o suco, de mais ou menos 1,5 limão. Pode usar menos suco de limão se você preferir, eu gosto dele bem ácido, resultado final. Acho que fica ótimo, mas é sempre uma questão de gosto, de preferência. No momento que você coloca o limão, já muda a textura. Olha que interessante. Isso acontece uma alquimia. Fica mais firme. Agora o ingrediente final, algum tipo de adoçante. Eu acho que o xilitol fica super legal nessa receita, até porque o xilitol ele tem um resíduo refrescante. Você morde ele gela a boca. Muito bom. Quantidades a gosto. E se você quiser, você ainda pode usar um pouquinho de proteína para fazer uma espécie de uma cocada proteica, uma barra proteica que você pode levar com você. Uma fonte de nutrição completa. Essa eu vou fazer assim simples. Olha como é fácil. Escolhe algum tipo de prato, travessa que vá à geladeira. Alisa bem. Tem que manipular rápido porque o calor da sua mão vai derretendo o óleo do coco e ele começa a ficar liquefeito. Então é só o suficiente para criar o formato que você quer. Depois é levar para o freezer, aguardar aproximadamente meia hora para o óleo solidificar. Depois você corta e pode guardar assim, em potinhos. Isso é mais do que um docinho gostoso para você chegar em casa e encontrar pronto na geladeira. Isso é uma forma de nutrição completa e portátil para você ter consigo e comer no lugar daquela barra de cereais que nós já sabemos que não é uma das melhores opções. Desde criança eu sempre gostei muito de bolo, mas meu corpo nunca gostou de carboidratos concentrados, como os que tem na farinha ou os que tem no açúcar. Felizmente eu tive a sorte de conhecer uma receita com baixo teor de carboidratos, extremamente saborosa e muito fácil de fazer. Mais fácil do que o bolo comum. Vamos lá. Primeiro ingrediente, 2 ovos orgânicos. Um jeito de você saber se o ovo que você tem na sua cozinha, guardado na geladeira, já passou do ponto, é simplesmente colocá-lo de molho em água. Se ele afunda, ele está fresco. Se ele sobe para a superfície,
ele já passou do ponto. No caso, os dois afundaram, posso usar. Se eu for preparar um ovo cru, eu vou higienizá-lo previamente em álcool antes de quebrar a casca, porque a salmonela fica toda na casca, não fica dentro do ovo, ok? Muito bem. Um ovo, 2 ovos. Junto desse ovo eu vou misturar óleo de coco e manteiga ghee. Poderia ser só um ou outro. Eu gosto do complemento de sabor de ambos. Só misturar um pouco os ingredientes. Sem grandes movimentos, só misturar os ingredientes. Furar a gema do ovo, misturar tudo. E aí eu vou acrescentar xilitol. Tá? Para esse tipo de receita, não tem outro adoçante que funciona tão bem. Poderia usar açúcar de coco, açúcar mascavo, mas aí você já tem um bolo com alto teor de carboidratos. Você sai um pouquinho dessa proposta. Reservo essa primeira parte da receita. Agora, segunda parte, preparar as farinhas. Primeira coisa, eu vou criar farinha de amêndoa. Então, amêndoa fresca. Eu sugiro você não comprar farinhas de oleaginosas prontas, porque em geral as castanhas se oxidam com muita facilidade. O ideal é moer na hora que você vai utilizar, que é justamente aquilo que eu vou fazer agora. Fácil e rápido. Se você não tiver um super liquidificador, para essa tarefa você vai usar um processador de alimentos que tem a lâmina S. Deixa a amêndoa batendo lá um tempo até que ela se transforme nessa farinha fina. Uma farinha com alto teor de proteína, rica em gorduras saudáveis e praticamente zero carboidrato. Rica também em manganês, magnésio, ferro, cálcio. Comida de verdade. Agora, alguns ingredientes importantes. Uma pitada de sal. Pode ser 2, se você preferir. Bicarbonato de sódio. Um pouquinho de fermento de bolo. E goma xantana, que é um ingrediente importante para dar a textura do bolo. A gente tem que compensar a ausência do glúten com esse tipo de ingrediente. E não tem nenhum problema, ele é praticamente inócuo para a saúde do corpo. Ainda mais nessa quantidade. Mistura as farinhas secas. Na sequência, basta misturar a parte cremosa com a parte seca. Você dificilmente encontra um bolo feito com ingredientes de tanta qualidade pronto para comprar. E esse é tão fácil, tão rápido de fazer em casa, que não tem por que você não fazer. Esse é o momento de colocar o sabor no bolo. Se você quiser deixar ele neutro, um bolo de amêndoas, você pode deixar assim como está. Eu vou fazer um bolo de laranja, eu gosto bastante, um sabor de infância. Então, primeiramente, a raspa da laranja. Muito dos óleos de sabor dos cítricos estão justamente na casca, por isso que a gente usa a raspa. Raspa de uma laranja e depois o suco de 3 laranjas. Misturando bem. Muito bem, todos os ingredientes estão incorporados na massa. Eu vou despejar essa massa numa forma previamente untada com óleo de coco. Espalha bem a massa, dá uma batidinha e leva para assar num forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Depois que o bolo está assado e frio, você retira ele da forma e olha como ele fica. Um bolo fofo, cheio de sabor, perfeito e pronto para ser saboreado assim do jeito que ele está.
mas se você quiser criar uma cobertura, a minha sugestão é fazer uma calda de damascos. Muito fácil, muito simples também, não precisa de açúcar e nem mesmo de fogão. O processo é bem simples, você pega o damasco que você compra, o damasco convencional. Se você tiver a boa sorte de encontrar um damasco orgânico que não passa por um processo de clareamento, ele tem um aspecto bem diferente, mas não é tão comum. Mas não é nada que vai afetar a sua saúde profundamente usar o damasco claro. O damasco claro, inclusive, tem uma cor mais atraente aos sentidos. Então você deixa ele de molho em água, ele vai absorver a água, vai ficar bem macio. Aliás, um jeito bem gostoso de comer fruta seca é ela depois de reidratada, fica muito mais saborosa. Coloco o damasco sem a água, um pouquinho de suco de laranja. Deixa eu ver como é que tá. Que maravilha! Posso deixar assim, se eu quiser um pouco mais líquido, coloco mais suco de laranja. Deixar assim como uma geleia mesmo, tá ótimo. Pedacinhos de damasco, coisa bonita. Sem açúcar acrescentada, cor tá maravilhosa. E eu vou finalizar um pouquinho com raspas de chocolate. O meu chocolate preferido é ele 100%. Esse é o da Ama, da empresa de um amigo meu, Diego Badaró. Gosto muito do chocolate deles, é um sabor muito específico do chocolate da Bahia. Eu gosto do chocolate 100% porque eu acredito que um bom chocolate não se esconde atrás do açúcar. Ele revela a verdadeira qualidade dele. Para finalizar, vou colocar alguns damascos inteiros. E está pronto. Basta saborear e compartilhar. O bolo é delicioso, mas tem horas que tudo que você quer é uma receita instantânea, um docinho saboroso e nutritivo. Tá aqui um bem fácil de fazer, realmente rápido. Eu tenho manteiga de castanha de caju, mas você pode usar manteiga de amendoim, você pode usar manteiga de macadâmia, você escolhe a sua preferência. Tenho também proteína vegetal, para que seja um lanche nutritivo e completo. E dependendo da sua proposta, você pode usar xilitol ou você pode usar mel. Eu vou usar mel nesse aqui. Mel orgânico não aquecido. Misturar tudo muito bem. Então aqui eu tenho um patê adocicado, cremoso, muito energético, com gorduras naturais saudáveis e proteico. Eu vou tirar fatias de maçã verde. Pode ser a maçã vermelha, mas eu prefiro a maçã verde. Eu acho que contrasta melhor o azedinho da maçã verde. Uma fatia, 2 fatias. Uma dose caprichada de creme. Fecha. Ó, prontinho. Perfeito para criança, para adulto, para qualquer momento. Pouca gente sabe disso, mas antes do advento da indústria, que transformou o sorvete em algo feito com gordura vegetal hidrogenada, uma gordura inflamatória, grandes concentrações de açúcar e açúcar invertido e aromas sintéticos extraídos do petróleo, o sorvete era feito, originalmente, com comida de verdade, com ingredientes que fazem bem para a saúde. Essa é uma receita super simples, muito fácil de ser preparada, precisa somente de um liquidificador e bons ingredientes. Quando você usa ingredientes de boa qualidade, um sorvete pode servir não só como uma sobremesa, como um doce, mas como uma refeição. Vamos lá. Um liquidificador. Qualquer liquidificador faz esse trabalho, é muito simples. Você vai precisar de ovos, de galinhas criadas soltas, comendo a sua dieta natural. 4.
4 gemas. Então aqui eu tenho gordura de primeira qualidade para o cérebro e para o fígado, colina, excelente para o funcionamento do sistema nervoso, proteína de alto nível na clara do ovo. É claro que se você for intolerante, você vai ter que trocar esse ingrediente. E aqui eu tenho óleo de coco, importante para criar a textura certa. Quando ele refrigera, ele vai endurecer. Manteiga ghee ou manteiga comum, tanto faz. Se você quiser livre de lactose, você usa manteiga ghee. Aqui eu tenho um pouquinho do Lotus de coco, que é aquele extrato do óleo de coco. Ele é importante, ele vai criar uma textura mais maleável no sorvete quando ele congela, para você conseguir tirar as bolinhas com o scoop. Água. Por enquanto eu tenho uma refeição, proteína e gordura. Vou colocar pitada de sal, equilíbrio de sabor. Outro toque de equilíbrio de sabor, um pouquinho de suco de limão. Faz toda a diferença. Esse é o ponto de acrescentar os adoçantes. Você poderia usar açúcar mascavo, açúcar de coco, mas se você quiser adoçante sem glicemia, você pode usar o xilitol, que eu gosto muito. De acordo com o seu paladar. E você pode também usar uma combinação de xilitol com estévia, funciona bem. Pode usar uma estévia neutra ou uma estévia com extrato natural de baunilha, diferente da essência. A essência é sintética, ela não contém baunilha de verdade, ela contém um éster sintético que tenta reproduzir, não fica parecido. Se você quiser a coisa de verdade, você tem aqui extrato de fava de baunilha, que é aquilo que nasce, é uma fava que nasce dentro de uma orquídea, extremamente aromático. Se você liquidificar assim, você tem sorvete de baunilha, sorvete de creme. Se você colocar chocolate, vira sorvete de chocolate. Eu particularmente gosto mais do de chocolate do que de baunilha. Mas essa base pode ser misturada com diversos outros sabores. Você regula o teor de chocolate de acordo com a sua preferência. Super fácil. Aqui a base do sorvete. Você pode despejar isso numa máquina, numa ice cream maker, que vai ficar colocando oxigênio dentro da mistura para criar uma textura perfeita e profissional. Ou você pode simplesmente despejar em uma tigela, que é o que a maioria das pessoas vai fazer em casa, e levar para o freezer. Congela bem também assim. Fica muito boa a textura. Você pode até achar estranho a ideia de ovos crus dentro de um sorvete, mas essa é uma das bases da culinária francesa. Mousse de chocolate, basicamente feito de ovos crus com chocolate e manteiga. Essa é quase uma mousse congelada. Feito isso, passa um plástico filme, leva para o freezer, aguarda aproximadamente 2 horas. Depois de algum tempo ele fica assim. Textura de sorvete de verdade. Isso não é um substituto de sorvete, isso é sorvete de verdade.